5 dicas para potencializar o efeito Tadalafila. A disfunção erétil é uma doença muito prevalente no nosso meio e acredita-se que de 30% a 50% dos homens acima de 40 anos receberam esse diagnóstico em suas vidas, e o principal tratamento para disfunção erétil é o uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase, como por exemplo o Tadalafila e a Sildenafila, que são medicações vasodilatadores e que têm como efeito encher o pênis de sangue e melhorar a rigidez na hora da relação sexual. É muito comum que os pacientes se queixem que a Tadalafila já não faz mais efeito ou parou de fazer efeito. Muitas das vezes eles tomam de forma errada ou não está tomando a medicação correta. Vou dar umas dicas aqui muito importantes. A primeira é comprar a medicação de qualidade, de boa procedência, de um laboratório que você conheça, mesmo que seja genérico, tá? Porque a viabilidade da substância, ela é muito importante para você consumir esse produto. Eu indico o Ziad e o Cialis. O Tadalafila é vendido sobre duas formas de apresentação, de 5 mg e de 20 mg. A de 20 mg é a dose a ser consumida apenas no dia da relação, que tem a duração até 36 horas, por ser mais potente. É claro que depende da quantidade da medicação e da reabsorção dessa medicação na corrente sanguínea do paciente. Segunda dica é tentar tomar a medicação em jejum. Muitos pacientes ingerem o Tadalafila ou com álcool ou com refeições ricas em gorduras. Tanto um quanto o outro estão associados à menor reabsorção dessa medicação no trato gastrointestinal. Portanto, isso pode diminuir o efeito da medicação. Experimente tomar em jejum. A terceira dica é procurar um estímulo sexual. Com o consumo da medicação, o paciente vai tomar a medicação 1 hora antes da relação, mas ele precisa gerar esse estímulo para desencadear essa cascata de ereção. Ou seja, o estímulo do ato sexual, ele é neurológico. Então o paciente precisa necessariamente desse estímulo sensorial, seja no tato, no cheiro, no toque. A quarta dica é usar a dose certa da medicação. E quando a gente fala dos inibidores, a gente tem a Tadalafila e a Sildenafila. A Tadalafila, na dose de 20 mg, é para consumo diário e a dose de 5 mg de tratamento contínuo se o paciente vai ter relação ou não. A dose de 20 mg é a mais indicada para o efeito máximo. Além disso, a Sildenafila é o popularzinho azulzinho, Viagra, e existe na forma de 25, 50 a 100 mg. Cada paciente precisa adaptar a sua realidade ou a dose desejada. Agora, a quinta e última dica: o tempo entre o consumo da medicação e o desejo da atividade sexual. Muitas vezes o paciente usa a medicação 30 minutos antes. O ideal é tomar 1 hora ou 2 horas antes da relação, porque o Tadalafila tem a duração de 36 horas. Porém, o pico é entre essas 10 primeiras horas. Então, tem que procurar utilizar a medicação pelo menos 2 horas antes dessa sua relação, para utilizar o máximo desse horário e aproveitar o efeito máximo, pois depois das 10 primeiras horas, ele vai sendo depurado na corrente sanguínea com mais facilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ele é relevante, ele é explicativo e eu gosto muito de trabalhar com a saúde do homem além da estética íntima. Eu sou a doutora Viviane Dias, referência na área de estética íntima e saúde masculina.